E aí, pessoal, dando continuidade então à aula de Roma Antiga, continuando ali, finalizando a República Romana com vocês e já adentrando a parte de Império Romano. Eu vou começar essa aula no mesmo mapa, no mesmo slide que nós estávamos na aula anterior, para relembrar vocês de como ocorreu a expansão romana, como eles ganharam muitas terras, e lembrar que com esse aumento de terra aumentou o número de mão de obra, porque eles conseguiram muitos escravos por causa dos conflitos. Esses escravos eles desenvolveram mais a economia, e desenvolvendo mais a economia, Roma tinha um exército mais poderoso para conseguir tomar outras terras e ter mais escravos, com uma economia mais forte, e assim por diante. Bom, com esse aumento de terras, as terras ficavam quase todas nas mãos dos comandantes. E os comandantes, voltando lá àquela questão social de Roma, eles eram todos patrícios. E aí começou uma luta grande dos plebeus. Lembrem de todas aquelas conquistas que os plebeus tiveram durante o período republicano. Começou uma nova luta. Eles queriam também ter direito a terras, porque eles eram grande parte do exército romano, eles eram a maior parte do exército romano. Então eles eram os responsáveis por ganhar muito dos territórios. Só que como eles não eram comandantes, pois não tinham direito de ser comandantes, os patrícios só que podiam ser, então eles não tinham direitos às terras. Então começou um movimento para que eles tivessem também direitos às terras. Isso costuma cair em provas, por isso que eu estou lembrando disso. São os irmãos Graco, que são plebeus, que defenderam a ideia de uma divisão das terras em Roma. Essa foi a primeira proposta de reforma agrária da história, de diminuição dos latifúndios, que inclusive é um termo romano, latifúndio quer dizer grande propriedade. Então eles queriam diminuir os latifúndios e dividir esses latifúndios entre plebeus de uma forma mais igual na sociedade romana, porque era algo muito desigual que os patrícios tivessem praticamente todas as terras em suas mãos e os plebeus estivessem cada vez mais na miséria. Mas bom, essa proposta foi derrotada então, mas fica registrada como algo importante na história, porque é uma luta que se mantém na nossa sociedade até hoje. Né? E bom, continuando então, o expansionismo romano continuou, como eu falei, com o aumento do poderio econômico romano, e o exército vai começar a ter uma grande importância na Roma Antiga, na sociedade romana. Então, além de serem muito famosos os generais, tinham todos os triunfos dos generais, quando eles faziam uma grande campanha e chegavam vitoriosos, eles chegavam e faziam um desfile militar pela Roma, com as suas legiões, que eram os comandados por eles e tal. Então eles começaram a ter uma grande importância política dentro de Roma. E essa importância começou a se tornar algo real com a entrada deles no Senado. Então era muito comum militares no Senado. E cada vez mais esses militares, esses comandantes, eles começaram a exercer uma influência muito forte em suas tropas, a ponto de as tropas terem mais lealdade com o próprio comandante do que com o Senado romano. Então, o comandante de muitas legiões, ele poderia inclusive derrubar o Senado se ele quisesse. E foi isso que aconteceu. Vão começar a surgir vários conflitos entre generais romanos, inclusive, que vai levar a guerras civis dentro de Roma, que vão dar fim, inclusive, vai gerar uma crise na República Romana que vai acabar levando a um império de Roma. Isso é num período que vão ter figuras famosas na história de Roma, como Júlio César, que provavelmente vocês já ouviram falar, Marco Crasso e Pompeu, que eram militares também importantes, que em momentos foram aliados de César e acabaram entrando em conflito entre si, e isso gerou uma guerra civil bem forte na Roma Antiga, que vai levar a uma preparação para o início então do Império Romano. Então o Império Romano
ele vai surgir, vão começar a ter imperadores, uma forma de pacificar, de manter mais centralizado o poder romano, num período em que continuam as expansões de Roma pela Europa. Em 117 depois de Cristo, Roma vai ter a maior extensão territorial, que é essa que está aqui. Então eles chegam até o Egito, chegam até a Inglaterra de hoje, eles tomam toda a França, a Espanha, Portugal, que nós conhecemos hoje, a Itália já era deles. A Grécia eles já tinham tomado nas Guerras Púnicas, eles tomam todo o território que hoje é a Turquia, boa parte do Oriente Médio estava na mão deles também, Egito eu acho que eu já falei, todo o norte da África. Então era um império gigantesco, e eles eram donos praticamente do mar Mediterrâneo, né? E de todas as terras que circundavam esse mar. Bom, isso vai levar a um momento em que os imperadores romanos vão chegar à conclusão de que não é viável, considerando o exército que eles tinham, as possibilidades de comunicação, manter um império tão grande, ou melhor, aumentar esse império. Não daria para continuar aumentando infinitamente esse império. Então eles vão decidir por criar um período chamado de Pax Romana, que costuma cair bastante em provas também, que é um período que eles vão decidir por manutenção do território de Roma, manutenção do império e conseguir se desenvolver a partir daquele território que eles tinham então. Só que isso vai gerar um problema, que vai ser a falta de escravos, né? Grande parte dos escravos eram por causa de guerras, e aí eles não vão ter tantos escravos como tinham antes, a economia não vai estar tão aquecida, e logo isso vai influenciar no exército não tão poderoso como foi em períodos anteriores. Nesse período também vai ser conhecido por um momento de tensões sociais. Ocorre um aumento considerável da população da cidade romana, da cidade de Roma, quer dizer, que vai ter mais de 1 milhão de habitantes. Imagina, 1 milhão de habitantes, Porto Alegre tem 1.300.000. Agora imagina uma cidade que não tinha energia elétrica, não tinha água, não tinha saneamento básico. Imagina com 1 milhão de habitantes. Era como eles viviam na época. Então era uma cidade muito grande, violenta, com criminalidade, com muita gente que não tinha o trabalho na cidade, então eles tinham que ficar lá vivendo naquela cidade em condições às vezes não muito boas, e isso gerava uma série de tensões sociais. O que acabou levando o Império Romano a instituir uma política que também costuma cair bastante em prova, que é a política do pão e circo. A política do pão e circo basicamente é tu dar ao povo, a esse povo que está insatisfeito, alimento, alimentação e diversão, para eles estarem envolvidos com isso e não ficarem muito ligados e prestando muita atenção nesses problemas sociais que existem. Então dá diversão para eles e eles vão esquecer um pouco da forma como eles vivem, de como tudo é muito desigual. É mais ou menos assim que os imperadores de Roma vão levar essa questão social, então. Bom, como eu falei, o Império Romano ele começou ele parou de expandir, e aí isso vai gerar a crise do Império Romano também. Além dos gastos públicos, da corrupção que vão ser cada vez maiores, vai começar pequenas invasões no território romano pelos povos bárbaros, que eles chamavam, que eram todos aqueles que viviam fora do Império Romano e que não falavam nem uma língua latina, nem o grego. E aí aqui eu boto um esqueminha que é para vocês tentarem lembrar para uma prova. Se eles tinham menos escravo, eles tinham menos dinheiro. E se eles tinham menos dinheiro, eles não podiam colocar um exército tão poderoso assim. Logo, sem um exército poderoso, eles teriam as fronteiras desprotegidas, ou seja, facilmente invadidas por outros povos. E é mais ou menos isso que vai acontecer. Eles param de expandir na Pax Romana, eles têm menos escravos, e aí com menos escravos eles não vão conseguir produzir tanto, tem menos dinheiro,
e aí eles vão ter menos exército e vão ocorrer as invasões então. Uh, Sobre o cristianismo vai se expandir bastante no Império Romano nesse período. Os romanos eram bastante abertos a diferentes religiões, mas o cristianismo não era bem visto, porque ele não aceitava a, o, o espírito romano de ser belicoso, de buscar a dominação de outros povos e tal. Os cristãos tinham toda uma filosofia voltada a tu aceitar aquela situação como estava, a tu aceitar o que Deus mandava para ti, a tu não impor a força ao seu inimigo. Então, esse cristianismo primitivo do início, ele não se adequava àquilo que os romanos acreditavam ser o certo. Então, os romanos diziam que era uma religião de fracos, de pessoas fracas, e que se isso aumentasse dentro do Império Romano, iria gerar uma série de pessoas, de cidadãos romanos enfraquecidos moralmente. E por isso que ocorria então a perseguição. E essa perseguição acontecia através do martírio, da morte de muitos desses cristãos. Eles eram pegos, se a pessoa era cristã, era pega, levada à arena romana, muitas vezes, ou às vezes morto em praça pública, em outros lugares. Ela era levada lá para ser punida por exercer a sua fé. Né? E bom, e aí aquilo que eu falei das invasões bárbaras, a fronteira estava desprotegida e vai ocorrer então as invasões de uma série de povos. O primeiro deles vão ser os hunos, que vão vir do leste europeu, invadindo o Império Romano. Na verdade, eles vão invadir vários povos, esses povos vão começar a invadir as fronteiras romanas, porque eles vão sentir essa pressão que vem do leste. E os próprios hunos vão invadir também Roma. Roma vai conseguir vencer os hunos, só que isso vai mostrar a debilidade da fronteira romana. Então, com o passar do tempo, uma série de povos vão invadir essa fronteira. Eu não vou entrar em detalhes sobre esses povos, porque com certeza vocês vão ver isso quando trabalhar com Idade Média. Tá? Mas vou destacar alguns aqui. Tem que destacar os visigodos, que povoaram e desenvolveram grande parte da Espanha e de Portugal, que influenciou bastante a cultura desses países, também alguma coisa da Itália. Os anglos e saxões, que povoaram a atual Inglaterra. O inglês ele é de origem, ele é uma mescla desses idiomas, junto com o idioma dos povos que já existiam lá, os bretões. Vão ter os vândalos, que vão invadir o Império Romano e tal, vão invadir Roma, inclusive, invadir a África também e tal, os ostrogodos e por aí vai. Mas tá, então esses povos vão invadir e vão começar a, a pegar pequenas partes do Império Romano que não vai conseguir lidar com eles. Então, isso vai gerar uma divisão do Império Romano entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, para que tenha uma melhor defesa desse do Império. O Império Romano do Ocidente vai cair, então esse daqui vai deixar de existir, e vai virar uma série de reinos germânicos, desses povos que invadiram anteriormente. E o Império Romano do Oriente vai ser a origem do Império Bizantino, que vocês vão estudar depois, quando estudar a Idade Média. E é isso, pessoal. A aula de hoje foi essa, assim a gente encerra o Império Romano. Próxima aula, vocês vão ver sobre a Idade Média, sobre o período medieval, com o professor Otávio. Então tá, valeu.